Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma live. Agora nós fazíamos aí a cada 15 dias, estamos agora fazendo semanalmente, então para trazer aí cada vez mais informações para vocês. E hoje nós teremos duas presenças ilustres batendo um papo aqui com a gente, né? Vamos falar um pouco sobre cosmiatria. E hoje nós teremos o Dr. Marcelo Schumann, que é o CEO da Vitaderm. Ele também tem um instituto, o Instituto ISIC, que é o Instituto de Investigação Científica, e com a doutora Tatiana Ambrosio, que também que ela é cirurgiã plástica, né? É presidente da cirurgia plástica aqui de Campinas, da sociedade. E hoje nós vamos bater aí um papo bem bacana sobre cosmiatria, tá bom? Deixa eu convidá-los aqui para a gente dar início. Boa noite, boa noite. Oh, boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Prazer estar contigo e com a doutora Tatiane, que não conheço, mas a gente O vai se prazer. conhecer agora, trocar algumas ideias. Pois Bacana. é, o prazer é todo meu, é todo nosso aqui, né? Já convidei aqui a doutora também, ela já está entrando, está aqui. Doutora? Doutora Tatiana? Eu acho que ela ainda não entrou. Diz que não aparece para ela ainda. Deixa eu cancelar e vou convidar novamente. Só um minutinho. Ó, convidei novamente, vamos ver. Apareceu, doutora? Não chegou a solicitação, ela está dizendo. Nossa, que estranho. Vamos lá. Vamos de novo. Tecnologia é assim, né, doutor? Sim, 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 sim. Eu estou muito preocupado porque eu não sou muito... Aí chegou. Foi. Agora foi. Demorou, aí ele sumiu, voltou. Sempre tem emoção em live. Eu já fiz umas lives aí, sempre tem emoçãozinha. Mas estou aqui. Mas tecnologia é assim mesmo, né? A gente sempre tem que contar com o imprevisto. É assim mesmo. Tati, você está vendo o Marcelo, está me vendo, Estou ouvindo, vendo. normal? Olá, doutor Muito Ah, Marcelo, tudo bem? boa Oi, boa noite, doutora boa Tatiana. Um noite. prazer estar aqui contigo, te encontrar aqui. Uma honra estar aqui, né, com o senhor, com o Henrique. Vamos trocar algumas ideias aqui. Eu acho que tem muita troca aqui Com nesses certeza, minutinhos de com live. Muita coisa boa. certeza, com certeza, vamos com certeza. lá. Bom, eu acho que para a gente iniciar rapidamente, eu só vou fazer uma apresentação. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Henrique, né? Estou aqui representando a CIMED, Malhas Pós-Cirúrgicas, aqui de Campinas, né? E é uma honra aí convidar, né, duas pessoas que são super benquistas aí no meio, né, para estar dividindo um pouco aí do seu tempo, né, e estar levando realmente essas informações que são muito preciosas, né, para quem está nos assistindo. Então, como eu falei anteriormente, tem a doutora Tatiana. Então, doutora, eu vou deixar, eu falei um pouquinho, mas eu gostaria que a senhora se apresentasse também rapidamente. Vamos lá, uma breve apresentação aqui. Meu nome é Tatiana, eu sou cirurgiã plástica e tá aí a primeira confusão que é muito comum de eu receber na minha clínica. Tem muito paciente que acha que eu sou dermatologista pelo fato de eu fazer muita cosmiatria, né? Então a gente já vai explicar um pouquinho desse tema, mas eu sou cirurgiã plástica de formação, fiz cirurgia geral, fiz cirurgia plástica
e tenho uma especialização, né, depois de toda a minha formação, tenho uma especialização em cosmiatria lá no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Então, e eu sou também presidente do Departamento de Cirurgia Plástica aqui da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. E tem consultório aqui em Campinas também, né, doutora? A minha clínica aqui, a Lux, aqui no Mediplex, aqui em Campinas. Ah, bacana. Obrigado. E, doutor, eu sei que o currículo do senhor é extenso. Se for falar tudo, a gente vai ficar a live toda aqui, né? Só contando o currículo do senhor. Mas eu gostaria também que o senhor se apresentasse aí rapidamente para a gente. Um prazer. Boa noite, Henrique. Obrigado pelo convite. E destaco que seu trabalho em prol da área, Henrique. Você é um fervoroso propagador e divulgador da saúde, da beleza. E trabalhando com acessórios, né? Com acessórios que são muito importantes para que o trabalho do profissional tenha um resultado maior, não é? Sim. E um prazer estar com a doutora Tatiana também, né? Muito bonita, muito jovem. Todas as cirurgias plásticas e dermatos são muito bonitas, muito jovens. Tem uma pele bonita, não tem mancha na pele e tal. E tudo mais. Temos que ser, né, exemplo. Tem que se cuidar, tem que se cuidar. A doutora é muito jovem. Bom, eu sou farmacêutico, né? Eu fiz na Argentina o básico que se chama de Química, Farmácia e Bioquímica. Me formei aqui no Brasil em farmácia, na Faculdade Oswaldo Cruz, e trabalhei como um colaborador do professor titular de cosmetologia da Oswaldo Cruz, que fora meu padrinho, o Dr. Davi Ackerman, que era titular da Oswaldo Cruz, em São Paulo, e era titular da cosmetologia da USP, do Bloco B13, aqui em São Paulo. Eu fiz meu mestrado em dermofarmácia e cosmetologia, que era um master em Europa, em Barcelona, na Universidade de Barcelona, Faculdade de Farmácia, que era teórico e prático, né? Por que eu digo teórico e prático e a professora vai entender o que eu quero dizer? Porque tudo tem que ser teoria e demonstração. Nada pode ficar apenas na palavra, na teoria, na fala. Tem que fazer, tem que demonstrar, tem que ajusta o procedimento, protocolo, enfim. Estou fazendo meu doutorado agora, sempre lecionando há 40 anos em tecnologia de cosméticos nas universidades do Brasil e do mundo, num procedimento que é pesquisa e desenvolvimento, como desenvolver bases, excipientes, veículos, coadjuvantes, cosméticos, que dizem respeito à característica da pele, emulsão epicutânea, manto hidrolipídico, NMF da pele, que não tem nada a ver com os ativos que se usam para a pele, que tem um complemento, que andam paralelo, que vão junto, mas que não tem nada a ver. Você ter um NMF da pele é ter a pele em ordem com a natureza com que ela veio ao mundo, digamos, quando tudo está certo, sendo jovem e tudo mais. Estou fazendo meu doutorado em biotecnologia e biodiversidade, entre a França e Belém do Pará. Trabalho da bioengenharia cutânea, que é a ciência da medida, como os cosméticos têm comprovação em vivo por processos não invasivos, sem biópsia, sem cortes na pele, para você provar que o cosmético funciona e ele cumpre aquilo que ele se propõe. O cosmético não faz milagres, nós da Vitaderm não vendemos promessas que plástica ou dermatologia poderiam fazer, mas a pele fica maravilhosa. Exato. Quando a gente vai falar importantíssimos. Não é? Quando a gente vai falar em cosmetria, e já vou fechar esse ponto que estou para não esquecer. Quando a gente fala em cosmetria, ou em harmonização, ou outras coisas que a gente pudesse falar, a gente está falando uma coisa. Quando a gente fala em qualidade da pele, gerenciamento da pele, e doutora, tenho a felicidade de ter fundado o primeiro curso de Estética e Cosmética, bacharel do mundo, e eu de farmácia na área de tecnologia de cosméticos,
Então, quando a gente fala de uma pele bacana, bonita, é o gerenciamento da pele independente de procedimentos médicos, talvez mais profundos. E isso, basicamente, que eu me lembre, e depois a gente vai trazendo os temas aí. Um prazer estar aqui. Tá ótimo. Mas obrigado, doutor Marcelo. Eu falei que se for contar todo o currículo do doutor Marcelo, a gente fica aqui 1 hora, porque realmente aí é um mestre mesmo nessa área da cosmetria. A idade pesa para ter um bom currículo. Que nada. Tá jovem. Bah, mas vamos lá, para a gente, eu acho, começar um pouco o nosso bate-papo, nós ouvimos falar muito, principalmente agora, né, nesses últimos anos, aí, eu acho que nos últimos 3, 4 anos, a respeito da cosmiatria. Né? Eu acho que, lógico, existe já há muito tempo, mas começou a ser divulgado num passado aí muito recente. Então, eu gostaria inicialmente, até para quem está nos assistindo, realmente tirar um pouco aquela questão da cirurgia plástica, né? Então, nós conseguimos colocar de uma forma, até para passar para eles hoje o que é a cosmiatria. Né? Então, eu acho que fica aí a pergunta também, tanto para a doutora Tatiana, quanto para o doutor Marcelo, até para desmistificar um pouco, né, aquela questão da cosmiatria, porque hoje nós estamos vendo vários profissionais de diversas áreas, né, dizendo que trabalha com cosmiatria. Então, para a gente iniciar esse papo, eu gostaria de saber, né, o que realmente é a cosmiatria, doutor? Então, Henrique, fala um pouquinho, porque realmente gera um pouco de dúvidas, né? A gente ouve também muito a harmonização facial, enfim, tem alguns assuntos que se misturam. A cosmiatria em si, ela é uma área da medicina, ela é uma subespecialização médica, tá? Que vai tratar a beleza de forma ampla, tanto da face quanto do corpo. Então, ela vai gerenciar o envelhecimento, ela vai prevenir o envelhecimento. Então, aí entra muito também do skincare, que são os dermocosméticos, né? Que o doutor Marcelo aí também falou muito bem do gerenciamento, e ele lida muito com isso, né? Com a cosmetologia. Então, tudo isso está dentro da cosmiatria. Então, nós vamos desde uma prescrição manipulada ou de um dermocosmético até toxina botulínica, bioestímulo de colágeno, lasers. Então, ele abrange procedimentos minimamente invasivos, não invasivos, invasivos, tá? Então, é toda essa área, esse pool de tratamentos que nós podemos fazer para gerenciar e manejar e prevenir o envelhecimento da pele, tanto facial quanto corporal. Bacana. Doutor, quer acrescentar alguma coisa? Eu queria comentar que eu sou argentino e na Argentina se usa esse termo há muito tempo, né? Mas é um termo que a doutora falou bem, ele não é usado às vezes de forma correta, porque, por exemplo, lá as cosmetólogas, que são esteticistas, que fizeram um curso com médicos no hospital San Martín, que é o hospital das clínicas da Universidade de Buenos Aires, da Faculdade de Medicina. Então, elas têm um conhecimento maior por manejarem, diria, dermocosméticos ou produtos formulados ou produtos prontos que têm ativos. E, conforme o ativo, a gente sabe que sou o médico que prescreve, né, ácidos e coisas mais concentradas, são os médicos que prescrevem. Então, lá em Buenos Aires, a turma chama cosmiatria, o médico, mas também cosmiatra, e um cosmetólogo, que é um esteticista, está meio embaralhado. A verdade que eu acredito é que a cosmiatria aqui ganha uma relevância maior como nome nos últimos anos, talvez, né? Mas o que é muito importante se dizer, e eu acho que a doutora também deve trabalhar com a harmonização, com procedimentos, essas coisas, que, e aí vou puxar para meu lado, dizendo da estética raiz, do curso que eu fundei, que estética raiz cuida da pele de maneira simples. Estética é trabalhar uma pele em harmonia, uma pele íntegra, que não tem lesões, que não tem problemas, digamos assim, e que eu acho fundamental
fundamental porque um bom esteticista, e a estética ainda, embora esteja começando, não lhe é permitido fazer procedimentos invasivos. Estão entrando nesse campo, mas não lhe é permitido. Não tem uma regulação muito clara. Eu participei agora na estética ainda, um fórum, mas tem outras áreas aqui, a medicina estética, processos invasivos são abertamente permitidos. O que eu queria dizer é o seguinte: cosmetria, como aqui a doutora disse, tem a ver com a medicina, né? Tem a ver com a medicina. Você precisa ser médico. Então, farmacêutico não pode ser cosmiatra, mas talvez vai existir isso. Sou conselheiro de farmácia 8 aqui em São Paulo. Ou seja, o que eu acho importante, o que eu acho muito importante, sobretudo hoje, que estão havendo abusos muito grandes, é que a turma tenha conhecimento na sua área, porque o conhecimento dá limites. O conhecimento te dá limites. Eu não vou colocar uma agulha em alguém, assim, um bisturi, não posso fazer isso. Eu posso querer, mas eu não posso fazer isso. Isso leva muito tempo, muita prática. Então, assim, aqui no Brasil, o termo como a turma utiliza é cosmetria, com médicos de várias áreas. Creio que dermatologia, pode ser cirurgião plástico, pode ser da medicina estética. A doutora pode dizer isso. Talvez algumas outras áreas, como a oftalmo, possa fazer. A doutora pode fazer vascular também faz. Vascular faz. Gineco, que faz. Gineco também, não sei se estou certo, já vi que faz. Eu acho que até puxando esse gancho, doutor, que o senhor já está citando aí alguns profissionais, quais são os profissionais hoje que podem estar atuando nessa área da cosmetologia? Olha, vamos pontuar, hein? Cosmetologia, cosmetria, medicina estética, COF, chefe, que é um curso que nós lançamos. Aliás, ontem à noite eu estive em Mogi das Cruzes. Eu me surpreendi. Nós tínhamos quase 500 pessoas. Me surpreendi porque, assim, não entrava gente que era uma coisa, Henrique, incrível, né? E eu falei sobre cosmetologia, falei de medicina estética e cosmética integrativa. Desde meu ponto de vista, meu conhecimento, quem que pode fazer procedimentos minimamente invasivos? Invasivos e minimamente são os médicos, né? Logo a seguir, os dentistas, que têm um conhecimento extremidade superior à cabeça, digamos assim, né? Conhecimento de músculos muito interessante. Dentistas, que podem fazer harmonização ou procedimentos minimamente invasivos, são os biólogos, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas. Tem mais alguma área, talvez tenha fisioterapeutas. Eles têm algumas limitações que os conselhos deles lhes permitem, tá? Então é aprovado pelo Conselho de Classe, Conselho Federal. A estética está começando a dar seus primeiros passos. A estética tem um problema sério, não tem conselho, então não tem quem fiscalize. Mas há uma outra questão que muitos colegas médicos e dentistas me comentam, que tem a questão da intercorrência, se houver. Se houver intercorrência, eles não podem prescrever. Então, eles talvez não tenham, eu não posso assim, segurar isso, mas não podem prescrever, talvez, e não possam ter alguma mecânica de primeiros socorros que eu não sei ao certo dos profissionais que tem. O meu trabalho é a cosmetologia, cuidar da gerenciamento de pele
E depois vou falar do curso-chefe que nós lançamos, que faremos em Campinas, chama Cosmetologia na Harmonização Estético-Facial. E que tem 3 partes, que é um trabalho de laboratório para você conhecer a base do produto que você vai utilizar, não porque tem hialurônico, vitamina A, vitamina D, vitamina E, sino a base, que base é essa, né? Tem os procedimentos clínicos estéticos não invasivos, feitos pelos esteticistas, mas que conversem com médicos, porque os médicos às vezes não conhecem. E os procedimentos invasivos, que os médicos, obviamente, são os titulares e os profissionais a quem os conselhos lhe permitem fazer esse trabalho com as ressalvas da profundidade do procedimento, claro. Claro. Doutora, é muito comum hoje nós atrelarmos aí a palavra cosmiatria ao laser. Né? O laser hoje ela é a principal ferramenta da cosmiatria ou não? Não, Henrique. Ó, dentro da cosmiatria nós temos uma ampla gama de tratamentos. Entram as tecnologias, né? Que não só lasers, existem uma infinidade de tecnologias que nós utilizamos, né? Eu, inclusive, sou speaker de uma empresa da Suíça, que é a Núvia. Então, nós damos alguns treinamentos para médicos, né? De algumas tecnologias. Utilizo muito, sim, no meu consultório. Mas a cosmiatria, ela abrange a toxina botulínica, né? O tratamento preventivo para ruguinhas da testa, glabela, pé de galinha, né? Exatamente. Ele abrange os preenchedores, então a questão de volumização da face, o embelezamento, como um preenchimento labial, por exemplo, um aumento de queixo, a rinomodelação, tudo isso com ácido hialurônico. Temos também os bioestimuladores de colágeno, que a gente sabe ali que depois dos 25, 30 anos, a gente só começa a perder fibras de colágeno e elastina, que é o que dá sustentação da pele. Então, o bioestimulador, ele entra justamente para repor essas fibras de colágeno. Então, nós podemos fazer um trabalho com ele tanto preventivo, quanto em pacientes já com idade de 50, 40 anos, para, né, dar uma melhora da qualidade dessa pele. Nós temos os peelings, né? Peelings químicos, peelings abrasivos, enfim. Então, nós temos aí uma gama de tratamentos dentro da cosmiatria. Injetáveis então não podemos falar que seria o laser é a principal ferramenta. Não, vamos quebrar um pouco esse tabu. Exato, é uma das ferramentas super importante também, é o que eu costumo falar para as minhas pacientes, né? Tudo que a gente faz em associação de tratamentos, temos um resultado potencialmente melhor. Então, é muito comum nós associarmos o bioestimulador de colágeno a uma tecnologia que também vai estimular aí esse colágeno junto com o injetável. Então, ele entra como tratamento combinado, ele pode entrar sozinho. Então, temos uma grande assim, opção de tratamentos injetáveis e com as tecnologias. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Doutora, claro. Vou perguntar. Doutora, conta um pouquinho. A minha área não é aparatologia, mas a gente sabe que a aparatologia, inclusive até utilizada pelos cirurgiões plásticos, ela dilata o trabalho que o cirurgião plástico faria mais profundamente. Hoje faria amanhã, faria o ano que vem, faria de alguns anos. Quais equipamentos, quais recursos, ferramentas são utilizados? E se tivesse que escolher 3 ferramentas, 3 tratamentos, 3 procedimentos em equipamentos que tivesse que indicar para as pessoas que resolvem, vai lá, 80%, 90% dos trabalhos, sendo que 10% se converte em 100%, porque aí entram os específicos que vão conseguir resultados melhores. Quais seriam esses equipamentos? De tecnologias. De tecnologias. Olha, acopladas ao trabalho da mão do profissional. Sim. Nós temos hoje em dia muitos tratamentos, lógico, né? Nenhum tratamento minimamente invasivo ou nenhuma tecnologia vai substituir totalmente uma cirurgia. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia a cirurgia do lifting de face, né? A ritidoplastia, ou seja, o lifting, que é a suspensão da face, nós postergamos muito mais essa cirurgia hoje em dia do que há 10 anos atrás. Então, antigamente, nós operávamos a paciente com 40 anos ali, 45. Hoje a gente vai operar
um paciente com seus 50, 60 anos, porque a gente está gerenciando esse envelhecimento com as tecnologias também. Então, uma tecnologia de ultrassom microfocado, né, que é muito utilizada, a tecnologia do infravermelho, né, essas duas tecnologias, elas ajudam muito para estimular o colágeno, né, e melhorar a flacidez, melhorar a qualidade da pele. Nós temos também hoje em dia o plasma, que é uma tecnologia, que é o quarto estado da matéria, que ele faz aquela blefaroplastia sem cortes, né, que a gente chama. Então, para a região da área dos olhos, nós conseguimos uma retração importante de pele para aquele paciente que é borderline, né? Não aquele paciente que tem aquele excesso grande de pele ali, que claramente precisa de uma cirurgia de pálpebras, mas com o plasma, um paciente mais ali de meia idade, um pouquinho mais jovem, a gente já consegue prevenir e fazer com que ele opere com uma idade mais para frente. Então, tudo isso, lógico, em algum momento, né, da vida, em alguma situação, ele não vai fugir da cirurgia, né? Para algumas situações, a cirurgia, ela é mandatória, ela vai trazer um resultado e deixar o paciente muito mais satisfeito. Mas a gente consegue manejar muito bem com essas tecnologias o processo de envelhecimento aí hoje. Uhum. Tá bom. Depois eu vou perguntar mais. E hoje, doutor, assim, como que o paciente ele deve levar em consideração a questão de fazer um tratamento invasivo e não invasivo? Olha, é muito comum eu receber pacientes assim, não quero operar de jeito nenhum, doutora. O que eu posso fazer de procedimento não cirúrgico, né? Porque tem muito paciente que morre de medo de operar. E é muito comum eu fazer, às vezes, alguns tratamentos minimamente invasivos ali em consultório, e em algum momento ali do acompanhamento desse paciente, ele já confia no trabalho, exato. Então, ele já fala, acho que agora é o momento de eu operar, e aí acaba decidindo pela cirurgia. Mas nós conseguimos, lógico, tudo com muita conversa, alinhando a expectativa do paciente. Isso é muito importante na cirurgia plástica, porque às vezes você fala, eu vou fazer um tratamento maravilhoso, que você vai ficar linda, vai puxar. Não tem nada que vai substituir um procedimento cirúrgico. Então, esse paciente ele tem que estar muito ciente de que um tratamento que eu faço em consultório não vai ter aquele resultado de uma cirurgia, mas eu consigo sim. E é muito comum eu agregar os tratamentos. Então, mesmo depois de operar uma face, nós realizamos um tratamento com laser de CO2 fracionado para melhorar a qualidade daquela pele, ou realizar algum peeling mais profundo para melhorar a qualidade daquela pele, porque a gente vai tracionar aquele tecido, mas a gente precisa melhorar a qualidade da pele. Então, tudo se agrega ali, tudo se soma, né? Mas a gente tenta ali, por exemplo, a toxina botulínica, ela não tem nada para o terço superior hoje em dia que substitua a toxina botulínica. Então, ela é mandatória 2 vezes ao ano, como preventivo, como para minimizar as rugas do terço superior da face. Então, são tratamentos aí que nós vamos fazendo um planejamento para o paciente. E, em alguns casos, nós temos que incluir um procedimento cirúrgico. Tá. Alguma coisa para acrescentar, doutor Marcelo? Não, acho legal, acho muito interessante. Por exemplo, eu sou um senhor com uma certa idade, já fiz algumas coisinhas pouquinhas, né? Já fiz Botox, já fiz praticamente Botox mesmo, né? Não é que não precisasse de outras coisas, mas eu sou medroso mesmo. E uma das coisas que me preocupa é se vou ficar... Está chovendo aqui em São Paulo. Se vou ficar muito diferente do que eu sou, né? E uma coisa que eu me preocupo muito é a pele, como gerenciamento. Eu tenho uma pele muito legal, claro que tenho uma pele com vincos, tenho algumas manchinhas, estou sem maquilagem, mas eu tenho uma pele legal porque eu cuido da minha pele. Coloco NMF na minha pele, um produto que nós desenvolvemos, muito bacana, a Dermacrono, que está entrando com muita força agora no mercado, que repara, assim, vou contar uma história que fique clara de ser entendida. Porque uma coisa que a gente diz, outra coisa é que o produto faz. A temperatura do nosso corpo, quando a gente não tem febre, é 36 e tantas, tá? 36,4, 5, 6, enfim. Quando a gente faz um produto cosmético em laboratório, a gente reproduz o comportamento da glândula sebácea e sudorípara que nós temos na pele, que nasce na derme, que é a segunda camada da pele. Então,
a glândula sebácea joga colesterol, triglicerídeos, lipídios, esqualeno, ácidos graxos, um monte de gordura, sebo que temos na superfície da pele. E a água que vem da sudorípara, águas minerais, vitaminas, proteínas, blá, blá, blá. Na superfície da pele, óleo e água se misturam e formam o que se chama de emulsão epicutânea, manto lipídico, que aparece muito mais no rosto, peito, costas, couro cabeludo, genitais, porque nós temos mais glândulas sebáceas do que no resto do corpo, tá? Sim. E os braços, e as pernas, e os pés e tudo mais, é muito ressecado. As pessoas não tratam. Então, tratam no rosto e esquecem do pescoço, do colo, da mão, do braço, do pé. Então, esse produto, ele se faz a quente. O que é fazer um produto a quente? Misturar as duas fases, e isso a gente conta no curso Chefe, algo bem diferente que não tenho visto aí. Faz a emulsão a quente, aquece a fase óleo, aquece a fase água, mistura a 80 graus, esfria e fica uma temperatura da gordura da pele, que é 36,7, 6, 5, que é a nossa temperatura. Muitas vezes se utilizam produtos com essa conotação que são feitos a frio, que tem hialuronidase, ou vitaminas e tal, mas um creme que não conversa com a característica da nossa pele. Então, quando não conversa, quando não é bioidêntico, quando não se absorve com facilidade, há uma dificuldade de reconhecer esse produto como parte de algo que é da gente. Então, esse foi meu primeiro mestrado fora, que se chamam as bases cosméticas e sua importância na terapia estética, né? Quanto a emulsão epicutânea, esse óleo que nós temos na pele, quando não é em demasia, nos protege. E isso é maravilhoso, é riquíssimo isso. E as pessoas não levam em consideração. Então não adianta fazer um trabalho sensacional, invasivo, cirúrgico, se você não cuidar do gerenciamento da pele, se você não cuidar dessa emoliência que a pele precisa no corpo inteiro. As pessoas cuidam aqui, 12% do peso do nosso corpo é pele. Mas quando você trata esse terço, essa metade anterior, que é o rosto, você está tratando 2%, esquece o resto. Então você vai perder qualidade no trabalho que o profissional faz. Então, esse trabalho, para mim, é muito importante, né? Do ponto de vista farmacêutico e cosmetológico. Para o corpo inteiro, como a Arícia Horácio, ele está falando aqui, e para o corpo inteiro mesmo, né? É importantíssimo isso, Marcelo, porque é isso, né? A gente precisa de produtos de qualidade, né? Eu conheço muito bem a Vitaderm, utilizo os produtos da Vitaderm e sei que realmente são aquilo que a gente orienta para o paciente. A gente faz a nossa parte no consultório, mas ele também precisa do skincare, ele precisa do cuidado em casa, ele precisa, né, atrelar isso ao que eu faço no consultório e produtos de qualidade. Porque a gente sabe que realmente, né, como o senhor falou, tem muitos produtos aí de qualidade super questionável, que geram irritação, alergias, né? Então o paciente não se dá bem, não conversa, né, com aquele produto. Então realmente isso é importantíssimo e também é isso aí, não só facial, né? O paciente esquece de pescoço, esquece do colo. Você vai ver que tá com a pele linda, mas o braço ressecado, as mãos. Exato. E só fazendo um adendo, eu acho que assim, vamos pegar até um exemplo muito prático, quando se fala em protetor solar, né? Então, a gente vê muitas pessoas, né, passando o protetor solar no rosto e tal, mas esquece de passar no braço, esquece de passar no pescoço, esquece de passar nas costas. E o que a Arícia também falou aí, é o corpo inteiro, né, doutora? E doutor Marcelo? Então, o protetor, por exemplo, vai sair de casa, tem que realmente passar nos braços, no pescoço, no rosto. É lógico que a gente está fazendo aí uma comparação, porque é o comumente aí falado, né? Sempre que sair, passe o protetor no rosto. Mas acaba, muitas vezes, esquecendo de passar no restante do corpo, né? Que realmente é muito importante. E uma coisa importante, uma coisa muito importante mesmo, a gente nasce com
140, mais ou menos, batimentos por minuto. Eu, hoje, talvez tenha 60 e tantos, 70 batimentos. Na medida que os batimentos diminuem, o sangue circula mais lento, a temperatura do corpo cai, o estímulo da glândula sebácea acoplada ao folículo pilosebáceo, por onde emerge o pelo, e temos glândulas sebáceas e glândulas pilosebáceas. Algumas têm pelo, outras não têm pelo. Mas tem a glândula sebácea que joga a gordura para a superfície do nosso corpo. A gordura nos protege, a oleosidade nos protege. Quando no decorrer da nossa vida, nossos batimentos então vão caindo. Nosso estímulo de produção de sebo diminui. E a gordura, essa oleosidade que nos protege, vai embora. Vai embora. A roupa, a temperatura do banho, chuveiro, o sabonete, o shampoo do cabelo, a falta de produção de sebo desprotege a pele, deixa ela nua. Então, nós idosos, ou não idosos, e a gente está fazendo um trabalho muito interessante, e eu digo para a galera toda, não precisa usar 1 milhão de produtos, não precisa, não precisa. E outra coisa, então, e aí outra coisa complementando, na medida que resseca nossa pele, a camada córnea, que é a primeira camada de 5 camadas que se encontram na primeira camada da pele, que chama epiderme, a primeira camada da pele se chama epiderme. E a epiderme tem 5 camadas. Camada córnea, lúcida, glomerulosa, espinhosa, basal. Tudo isso tem milímetros do nada. A primeira camada de pele, que é a camada córnea, é células que perdem seu núcleo, morrem e caem. Se diferenciam, morrem e caem. Muito bom. Elas vão recuperando, regenerando, cada 28 ou 30 dias. Na medida que não lubrificar minha pele naturalmente, pelo cosmético, ou se eu não tiver produção de sebo suficiente, ela abre. Ela abre porque é uma telha, uma calha que não tem proteção, ela abre. Nos idosos, na extremidade inferior, na perna, muito ressecado, comprometidíssimo vascularmente, acontece que a temperatura cai mais ainda, produz menos sebo ainda, a pele abre, emerge material orgânico, que é o sangue, bactérias e micro-organismos, idosos morrem por infecção e desidratação, e ao mesmo tempo tem aquela erisipela, aquele pontinho vermelho, sabe? E que tem a perna desse tamanho celulite na perna, que é comprometimento, infecção do tecido gorduroso, adiposo. Então, é muito complicado. E uma das mecânicas de proteção é dar emoliência, dar lubrificação à pele, que a gente não vai ter mais. Então, a gordura nossa vai embora, o creme também vai embora. Mas tem a facilidade de você estar repondo o tempo inteiro para ele não ser absorvido até pela roupa, entre outras coisas. E puxando esse gancho, doutora, muita gente, eu estou falando muita gente, mas não é assim, tem alguns costumes de, na hora do banho, passar a bucha, né? Tanto no rosto quanto no corpo. Isso realmente faz bem ou não? Como o doutor Marcelo acabou de falar, que isso acaba, muitas vezes, tirando aquela proteção que existe. Perfeito, exatamente. Não faz nada bem. É uma bucha, né, doutor Marcelo? É uma bucha. É uma bucha. Então, até tem pacientes minhas, quando chegam, primeira consulta, tem hábito de usar sabonetes esfoliantes todos os dias. Isso também não é recomendado, porque nós tiramos a camada mais externa da pele, a proteção, né, essa barreira cutânea. Então, e outra coisa que também é muito comum, eu tenho a pele muito oleosa, não vou usar hidratante. Muito pelo contrário, né? Você precisa também, mesmo você tendo uma pele oleosa, você precisa proteger, você precisa restaurar a barreira cutânea depois que você usa um sabonete para lavar o rosto, enfim. Então, tudo isso vai interferir em como a sua pele vai se comportar. Então, a abrasão, ela não deve ser realizada todo dia, nem na face, nem no corpo, de forma alguma. E restaurar a barreira cutânea com bons hidratantes, né? Bons emolientes, enfim.
Tá. A doutora falou uma coisa interessante. Nos Estados Unidos, a galera adora usar esfoliação. Passa de monte. E como a doutora falou, quer dizer, você pode ter erosão na pele, você pode sensibilizar a pele, a epiderme é muito fina, não é irrigada nem nervada, você chega na derme, que tem um plexo vascular, você sangra, você sensibiliza, né? Tem pessoas que têm telangiectasia rosácea, que são aquelas veiazinhas, ou veiazonas que aparecem. Então, a gente precisa ter um bom senso das coisas, para entender o que é que pode ser feito. Cuidado, porque cada cliente, cada paciente, sobretudo um paciente, não tem um paciente de Instagram que fez e teve o resultado maravilhoso e serve para todo mundo. Então, assim, eu talvez, se fosse menos professor e mais comercial, Henrique, me daria muito melhor na vida. Mas eu não consigo não seguir meus princípios, isso custa, às vezes, até dinheiro mesmo. Mas não indicaria a ninguém fazer procedimentos que não pode, usar produtos que prometem o que a gente sabe que não vão conseguir. Gente, a gente vai envelhecendo, a gente vai atenuar nosso passo do tempo, nosso colágeno que se relaxa, nossa elastina, elastose solar e coisa e tal. A gente vai melhorar a nossa vida e vai se sentir melhor, vai achar a pele mais clarinha, mais bonitinha, tudo mais. Mas precisa haver cautela. Exato, né, Marcelo. E aí é exatamente isso que entra aí, que a gente conversou um pouquinho no início da live, né? O gerenciamento do envelhecimento. Como você quer envelhecer? Então, a gente compara, tem vários estudos que mostram, hábitos de vida também interferem. Então, duas irmãs gêmeas fumantes, uma tabagista e uma não. Uma se cuidou, fez o seu skincare ali, aplicou toxina botulínica, fez seu estímulo de colágeno, a outra não se cuidou, tabagista. Então, elas envelhecem de formas completamente diferentes. A qualidade da pele, a quantidade de rugas, né? Então, não que a gente vai parar, fazer um stop no seu processo de envelhecimento. Não, muito pelo contrário. Você vai envelhecer com uma qualidade melhor. A qualidade da sua pele vai ficar mais bonita, mais viçosa, com menos rugas, né? Não que não tenha nenhuma ruga, mas uma quantidade menor, né? Então, tudo isso, atrelado aos dermocosméticos, né? Com os tratamentos de consultórios invasivos ou minimamente invasivos, a gente consegue aí ter uma qualidade de envelhecimento muito legal. Eu acho que... Pode falar, doutor. Uma coisa, anteriormente nós falamos sobre um assunto que era filtro solar. Eu adoro filtro solar 30. Eu gosto muito de 30. As pessoas falam, eu uso 100, uso 70, uso 90. Bom, filtro solar é químico e físico ao mesmo tempo. O filtro solar o filtro solar químico, ele é muito oleoso. Os filtros solares químicos são oleosos, são um óleo. Então, o que acontece? As pessoas vão deixar a pele oleosa, aquela pele, sobretudo, exposta, onde colocarem no filtro solar, em braços, enfim, por conta do filtro solar. O filtro solar 30 ao 100, a 90, a diferença de proteção é muito pouca frente à concentração de produto que se coloca no filtro solar para virar, teoricamente, 3 vezes mais. Então, a pessoa tem câncer de pele, ok. A pessoa fez um procedimento na esfoliação, ok. Fez algum equipamento que deixou a pele ruborizada, ok. Mas, não, tem câncer, mas tem outras doenças, mas a não ser nesses casos, eu gosto do filtro solar 30, 50, 40, eu gosto bastante, e não exagerar. Eu vou puxar um gancho também da doutora Tatiana, né, quando falou nos procedimentos menos invasivos. Apesar de ser procedimentos menos invasivos, eles também geram algum tipo de risco, correto, doutora? Perfeito, né? Então, assim, nenhum procedimento está isento de risco. Nenhum peeling químico, ele pode ter complicação. Então, para a gente realizar um peeling químico, nós precisamos estar com a pele bem preparada. Então, nós temos um preparo antes dessa pele, previamente, pelo menos uns 15, 20 dias antes.
Então, o que é importante, né? Qualquer um pode ter complicação, né? Então, os injetáveis, eles podem trazer algumas complicações, o bioestimulador de colágeno, as tecnologias. Então, qual que é a grande diferença de um profissional que se capacitou, né, que está bem, que estudou para fazer aquela técnica, para fazer aquele procedimento? É saber identificar e tratar aquela complicação, né? E saber manejar e orientar esse paciente. Porque é muito comum a gente receber algumas complicações de alguns profissionais que nem sequer sabem que aquilo é uma complicação. Então, isso a gente precisa, né, orientar e saber que o paciente, ele não pode, ele não está isento de riscos. Doutora, pegando de novo, né? Só estou pegando gancho aqui, né? Eu estou igual o Capitão Gancho, mas até para a gente poder desenvolver. Como que o paciente ele vai fazer a escolha correta do profissional que vai fazer o procedimento nele? Porque a gente vê hoje que tem aí, o que o doutor Marcelo falou, você abre o Instagram, hoje está todo mundo fazendo, todo mundo aplicando, né? Mas como que o paciente hoje vai ter a certeza que aquele é um profissional capacitado para poder fazer mesmo esses procedimentos não invasivos? Perfeito. O que é importante, né? Principalmente na área da cosmiatria, né? Que é uma área médica. A gente tem que saber que o profissional ele tem que ter uma especialização nessa área. Então, a minha formação, eu levei 12 anos para terminar toda a minha formação. Então, foram 6 anos de medicina, 2 anos de especialização em cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, mais 1 ano de cosmiatria. Então, é um longo tempo de formação e de especialização. Então, e que mesmo assim não para, né, doutor? Né? Então, a gente está sempre se atualizando, artigos, estudando. Eu sou preceptora de um serviço de residência médica aqui de cirurgia plástica de Campinas, então nós estamos sempre nos atualizando. Então, procure referências desse profissional, procure pessoas que já fizeram procedimentos com ele, se gostaram ou não daquele procedimento. Enfim, isso é muito importante antes de você definir, de você decidir, né, fazer algum procedimento nesse sentido, porque, como a gente falou antes, né, nenhum procedimento é isento de qualquer complicação. Então, nós precisamos escolher bem o local e o profissional que vai realizar o nosso procedimento. Justamente. Doutor Marcelo? Henrique, eu tenho vários colegas de várias áreas que fazem um trabalho fantástico. Eu me preocupo bastante com a questão da saúde, da recorrência médica, com situações adversas que possam acontecer, porque são duas situações. Uma é subjetiva, eu gostei da cirurgia que foi feita em mim, ou não gostei, mas isso não tem nada a ver com a profissional, muitas vezes, porque eu pedi alguma coisa que foi feita dessa maneira e eu acho que não ficou boa, ou ficou boa, enfim. E a outra questão são recorrências que puderam existir e que isso é difícil. Agora, eu entendo, assim, acompanhando 40 anos esse caminho, que a harmonização é uma coisa... Vamos lá, estou pensando em voz alta. O gerenciamento é uma coisa, processos dermatológicos mais superficiais é outra coisa complementar, os processos cirúrgicos corretivos é outra situação, e os processos de harmonização é outra situação. Se a gente conseguir observar um pouquinho tudo isso, se complementam, mas são diferentes. Então, você vai observar que muitas vezes o profissional da harmonização, ele vai fazer, que são todos profissionais a quem lhe compete essa possibilidade, talvez vão estufar mais um pouquinho o rosto, e às vezes há exageros por parte de todos os profissionais, que pode haver ou não. E às vezes o cliente pede, o paciente pede, não, eu quero mais aqui, quero mais bochecha, quero mais isso, né? E ele quer estar de um jeito que nunca esteve na vida. Então, ele não vai se parecer com ele em nenhuma fase da vida. E, por outro lado, que eu observo que as pessoas, muitas vezes, naquela questão do Botox, perdem a referência em si próprias de como foi seu passado de aplicação. Então, assim, você vai colocando um pouco o tempo inteiro, e se você se enxergar de 5 anos, 10 anos para aqui,
de dia a dia, de mês a mês, de ano a ano, você não vê diferença. Mas do primeiro ano que você começou a colocar, que alguém colocou, obviamente, até o dia de hoje, a diferença é muito grande. Então, essa subjetividade é muito interessante e é muito séria, né? De se levar a sério. Né? Claro. Mas eu acho que até por isso, né, doutor Marcelo, que tem que realmente escolher bem o profissional que vai realizar o procedimento. Né? Porque não é somente a questão do pedido do cliente, aqui, do paciente, aquilo que ele quer, né? Exato. Hoje em dia a gente vê uma banalização, né, da estética. Então, tem cursos ali que às vezes tem gente que faz um curso no final de semana e vai fazer um procedimento injetável, que tem muito risco, né? Pode acontecer uma oclusão vascular com necrose de pele, enfim, complicações críticas para o paciente. Então, tem todo um estudo de anatomia da face, né? Eu digo também, principalmente para injetáveis, tecnologias, que a gente precisa ter esse amplo conhecimento de anatomia, das complicações, de que produto utilizar, para que área utilizar aquele produto. Hoje em dia também tem uma gama absurda de produtos injetáveis. Tem muito produto que também não tem uma qualidade boa, tem qualidade duvidosa, não tem liberação da Anvisa. Então, tudo isso ele vai fazer diferença no resultado final do tratamento do paciente, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas não estão se especializando adequadamente para realizar alguns tipos de procedimento. Isso que preocupa um pouquinho. Claro. Doutor Marcelo, ia falar alguma coisa? Não, eu digo, é verdade. Eu não posso falar de procedimentos, porque eu não faço, eu acompanho alguns colegas que fazem, de várias áreas, conheço muita gente, mas eu digo que tem que estudar bastante, trabalhar bastante, porque só apenas só conhecimento que dá limites, né? Se você não tem conhecimento, você acha que pode tudo. Então, eu mesmo... Se pudesse fazer, eu posso fazer especialização, mas eu não farei isso. Eu já disse, não farei isso, eu não me sinto seguro, eu não me sinto seguro. Tenho colegas excelentes da minha área que trabalham com isso, mas eu particularmente não me sinto seguro, então não tenho coragem de isso. Eu acho que tem duas questões, né, doutor Marcelo? Uma pode complementar a outra. Né? Não dá para uma invadir a outra, né? E sim complementar. Eu acho que eu até comentei com o doutor Marcelo há um tempo atrás, né, do trabalho que eu também faço no consultório, na psicologia, e que hoje eu estou recebendo pacientes que cirurgiões plásticos encaminham, né, para que façam uma avaliação antes da cirurgia. Porque tem muito aquela questão daquilo que ele imagina que vai ser, da expectativa dele, e realmente da realidade. Né? Então, a gente vê muito aqui na loja, a doutora também deve ver muito no consultório, as pessoas que chegam uma semana depois e falam, meu Deus do céu, se eu soubesse, eu não faria. Né? Porque não tem, às vezes, um preparo antes de fazer a cirurgia. Depois ela vai ter o resultado desejado, né? Mas tem todo um processo para isso. Então, eu acredito que tanto a parte da cosmiatria, ou do psicólogo, ou do cirurgião plástico, acabam se complementando, mas não dá para a gente querer fazer aquilo que realmente não está no nosso conhecimento, né, doutora? Com certeza, é exatamente isso. Lógico, tem várias outras áreas de atuação, várias outras profissões que atuam nessa área da estética, e quando você se especializa, quando você estuda para isso, é fantástico, é excelente, né? Acho que tem campo para todo mundo, né? É uma especialidade é uma área muito interessante, que está crescendo muito hoje em dia, mas a grande questão é justamente essa, né? Estudar, se especializar. E é aquilo que o doutor Marcelo falou, é uma curva de aprendizado, né? A gente precisa colocar na prática, a gente precisa vivenciar aquilo. Então, ter algum curso que tenha a vivência prática também. Então, isso é muito importante. Claro. E quais são os cuidados, doutor, depois de cada procedimento? Né? Quais são os cuidados específicos? É claro que cada procedimento requer um cuidado específico. Mas não é somente, como a doutora falou, eu vou lá, vou fazer um peeling lindo e maravilhoso. Todo procedimento não invasivo também requer um processo
né, de recuperação desse procedimento, correto? Sim. O não invasivo não tem recuperação, depende do que foram aplicar. Por exemplo, nós temos uma indústria de cosméticos, a gente não pode fazer medicamentos, a gente não pode fabricar injetáveis. E outra legislação é muito séria, né? E por outro lado, também tem, assim, eu posso falar de reabilitação da pele. Eu trabalho com isso há 40 anos. Vocês acreditem, as pessoas cansaram de me ouvir falando isso. Mas acreditem que eu não vejo esse trabalho sendo feito em sala de aula, em consultórios. Eu não vejo de forma geral. Eu não vejo, sou sincero. Eu não estou falando de fazer um tratamento no rosto, psicólogo, alguém vai fazer uma massagem, faz corporal. Não é nada disso. Se você não fizer nada disso, você tem que reabilitar sua pele do corpo o tempo inteiro. Se você não fizer nada de procedimentos nenhum, e mesmo não fizer, por exemplo, é isso aí, é Deus e a nossa empresa aí. A gente não, como ele falou, a gente não quer banalizar a saúde e beleza, que é muito sério. Eu falo assim, a beleza para além da saúde. Então, assim, eu vou fechar minha pele, vou harmonizar minha pele, vou fazer um trabalho de profilaxia, vou fazer um trabalho de reabilitação da pele, eu vou cuidar da minha pele. Esse é o trabalho que a Vitaderm faz. Então, se você fez uma harmonização, se você fez uma cirurgia, se você não fez nada, se você fez um tratamento estética raiz, que eu chamo muito importante, e aqui me lembro de um ponto que eu quero trazer aqui para a gente comentar, de tanto assunto a gente vai trazendo aqui. A estética raiz, que eu chamo, não tem nada a ver com vamos supor assim, biomedicina estética, farmácia estética, ou a medicina estética, ou a enfermagem estética. As pessoas que muitas vezes querem fazer esses cursos entram na estética com um viés, com o objetivo de fazer os injetáveis. Mas isso é uma questão. Você precisa conhecer a outra questão que não tem nada a ver com isso, mas que se complementa. Com certeza. Como você... Eu tenho uma pele mais para ressecada. Estou acima dos 60, bem mais. Mas eu aplico todos os dias da minha vida e estou testando em laboratório o tempo inteiro, cosmético na pele do corpo inteiro. Após o banho, com a pele úmida, eu aplico, e um produto que irá embora, porque vai com a água, vai com o suor, vai com a roupa, vai porque toma banho, vai. Você tem que recuperar. Um tratamento, um protocolo, seja de estética raiz convencional, que não é invasiva. A estética convencional não é invasiva. Tá? Não pode fazer procedimentos, nem nada muito mais profundo. Às vezes, algum colega fica bravo comigo. Mas eu que eu sinto de coração, como professor, não mandaria comprar uma coisa na qual eu não acredito. Eu não acredito e eu não vou induzir nem seduzir. Tá? Então, assim, e a invasiva é outra história. Muitos que fazem invasiva não fazem a prevenção, reabilitação, cuidado, controle não fazem, também observo isso. E eu pergunto em sala de aula, ontem mesmo perguntei, 500 alunos quase. Um levantou a mão que cuida da pele do corpo inteiro. Não perguntei com que cuida, como cuida, e tem coisas boas no mercado, claro. Então é minha preocupação, porque a pele sensibiliza, a pele escara, escama, desgasta, descasca, sangra, porque não está selada, entre outras coisas, porque o cosmético não está sendo aplicado. Não é que o cosmético resolve a vida, não estou falando isso. Estou dizendo que é fácil de fazer isso, ajuda nos protocolos que os profissionais médicos, farmacêuticos, enfermeiros, cirurgiões plásticos, dermatologistas, a medicina estética, os dentistas, cada um na sua profundidade e na sua competência. Quer dizer, você sabe que tirando o médico, em todas as suas possibilidades, que trabalharem com os procedimentos minimamente invasivos ou invasivos,
só eles que podem fazer os invasivos, e também minimamente invasivos, obviamente. O resto não pode fazer invasivo, não pode fazer corte, não pode fazer coisas. Então, o conhecimento liberta, libera e como Edeucio fala, assim, não, às vezes não tem órgãos regulatórios para ver tudo isso. E assim, junto disso, independente disso, nós sabemos que tem coisas que a gente não pode fazer, porque está mexendo com a saúde do outro, com a pele do outro, não é a nossa, é a do outro. Então, me dá muito... E olha, cada vez mais eu tenho mais preocupação, se você quer saber, né? Acompanhando e vendo esse caminho todo que a gente precisa tomar tanto cuidado. Claro. Bom, gente, o nosso papo está tão bom aqui que já vai dar quase 1 hora que nós estamos aqui e daqui a pouco o Instagram nos derruba. Então, assim, eu acho que até para finalizar, doutora, existe alguma faixa etária recomendada para a pessoa poder fazer esses tipos de procedimentos? Olha, Marcelo, na verdade assim, como eu disse, né, a partir dos 25, 30 anos, né, nós já começamos a perder, paramos de produzir e começamos a perder fibras de colágeno e elastina. Então, a partir dessa idade, nós já podemos fazer a reposição preventiva do colágeno na pele, com os bioestimuladores, por exemplo, injetáveis. A toxina botulínica, né? Tem pacientes que com 20 anos já tem muita quebra da derme por ter uma expressão muito forte na testa, então ter já mesmo rugas estáticas. Então, com 20 anos, você já pode começar a aplicar sua toxina botulínica, porque a gente sabe que o Botox ele vai gerar uma modulação, né? Uma miomodulação daquele músculo, e ao longo do tempo, né? Quando você estiver lá nos seus 60 anos, você não vai ter aquela ruga profunda, muito marcada. Então, esses tratamentos preventivos, né, o quanto antes nós começarmos a fazer, melhor. E como o doutor Marcelo falou, então, cuidar da sua pele, usar um protetor solar, hidratação, podemos realizar peelings, né? Então, já em idades mais jovens. Então, quanto antes você começar a manejar esse processo de envelhecimento, é melhor. Ah, legal. Bom, eu sei que o papo, se a gente continuar aqui, né, tem papo para mais 2, 3 horas. Né, essa sumidade aí, doutor Marcelo, sabe muito, né, passa muito, doutora Tatiana também, né, tem muito conhecimento para passar, mas estamos aí chegando ao fim, que foi o que eu falei, né, tem 1 horinha, daqui a pouco o Instagram acaba até derrubando a gente. Mas, doutora, eu quero agradecer muito aí por ter aceitado o nosso convite, né, por ter passado e cedido um pouco do seu tempo, né, para levar essas informações tão preciosas. Doutor Marcelo, meu grande amigo, agradeço muito também, né, por ter aceitado aí esse convite. Eu sei que a agenda do senhor também às vezes é maluca, né, e conseguiu tirar aí 1 horinha para estar também passando essas informações aí para a gente. Então, pessoal, só tenho a agradecer as pessoas também que participaram aqui. Quem perdeu algum pedaço da live, ela está no canal da CIMED Campinas, no canal do YouTube, e também vai estar gravado no Instagram. E aí depois eu passo para vocês, para colocarem no de vocês também. Mas, pessoal, só tenho a agradecer, né, por ter realmente aceitado esse convite. Doutora, se quiser falar alguma coisa, doutor Marcelo... Sempre à disposição e um prazer estar junto. É isso aí. Queria agradecer o convite, Henrique. Muito obrigada, doutor Marcelo, pela presença também. Estou à disposição para quem tiver alguma dúvida. Tem aí o meu Instagram, @doutora Tatiana. Então, pode me mandar uma mensagem lá pelo direct se ficou alguma dúvida sobre esse tema. E tem muita coisa. Me manda que eu vou ter o maior prazer em responder. Maravilha. Chuma Marcelo é meu LinkedIn, que eu adoro me comunicar por lá. Esse é meu LinkedIn. Chuma Marcelo assim. E estaremos em Campinas fazendo um trabalho e contamos com a doutora Tatiana. Vou receber. E Henrique, claro. Receberei. E toda a galera. Maravilha. Com certeza. Maravilha. Estamos aguardando o senhor aqui, doutor Marcelo. E aí, quando for fazer o lançamento do curso, também nos avise, né, que a gente também faz aqui a divulgação, porque o que é bom realmente a gente tem que indicar.
Tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez. Doutor Marcelo, um grande abraço. Tati, obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada.